Olá pessoal, a ideia aqui, esse aqui é um radinho, aqueles radinhos de pilha, bem comum, né? E a ideia é tentar encontrar um curto com 1 milhômetro. Esse aqui é 1 milhômetro do Oi. Ele é bem famoso, essa marca ela é bem famosa no setor automotivo, refrigeração, ele tem alguns equipamentos bem específicos. Essa do Oi, ela fabrica o famoso testador, né, de transistor. É a mesma marca, é do milhômetro, como aquele testador de transistor DY294. Muito legal esse carinha. Mas vamos falar sobre o milhômetro. Como utilizá-lo para encontrar curto-circuito em placas eletrônicas. Esse cara ele tem várias utilidades. Ele tem uma entrada de temperatura também aqui para corrigir. Você sabe aqueles shunts de Constantin, certo? Às vezes você está fabricando um equipamento que você precisa verificar a qualidade desses shunts. Você usa esse cara aqui, a resistência ele é muito pequena. Constantin ele não varia sua resistência com a temperatura, certo? O Constantin puro varia. Por isso esse termômetro aqui, ele tem várias utilidades, ele tem várias funções aqui, onde você parametriza aqui, né, a partir de determinada resistência, ele pode bipar, ou seja, reprovar, dizer se está ok ou não. Ele serve para encontrar curtos-circuitos, calcular resistência ou rímica de fios de circuitos, para você calcular a corrente de curto-circuito. Você pode usá-lo também. Você desliga o circuito e testa a entrada do circuito, claro, com muito cuidado. E com o valor da resistência do circuito, você curta-circuito, o final do circuito, né? E você calcula a resistência, não é muito prático, né? Mas você pode calcular de uma forma bem precisa a corrente de curto-circuito com esse carinha aqui. Existem outros aparelhos que já fazem isso de uma forma independente. Eu tenho aqui, né? Mestec, se eu não me engano. Com multímetro, encontrar curto-circuito é complicado por causa da resolução dele. No teste de continuidade eu tenho 0,1 ohm, ou seja, 100 miliohms como resolução. Mesmo assim já está no final da escala, um negócio assim, na parte mais baixa da escala, né? Final da resolução. Ó, você vê que ele fica variando, certo? É complicado. Se eu for... Esse aqui é um Yokogawa de 50 mil contagens. A maioria dos multímetros não tem essa resolução. Eu venho aqui em relativo, ele vai calibrar. Ó. Eu tenho uma resolução de 0,01 ohm, 10 miliohms. Mas já está bem próximo ao final, ao fundo de escala dele. Geralmente a gente usa o BIP, geralmente os multímetros é só 0,1 ohm, certo? E na placa, o que é que eu tenho? Eu tenho esse capacitor. Ignore o barulho aí, pessoal. Tenho criança em casa. Eu tenho esse Zener. Eu tenho esse outro Zener, que está relacionado a esse resistor de baixíssima resistência, que é 10R, se não me engano. Ele está conectado aqui, ó. Eu tenho... Lembra aquele capacitor? Eu tenho o capacitor aqui. E aqui eu tenho o Zener. E aqui eu tenho outro capacitor. Aquele outro Zener, ele está aqui, ó. Juntamente com o resistor. Mas o resistor é 10R.
mas bipa, tudo bipa. Isso aqui, ó, é o shutdown, que vai para o GND. Isso aqui é um amplificador 8002... 8002B, 8002A, deixa eu ver. É melhor olhar ele, deixa eu ver. 8002B. Isso aqui é a entrada auxiliar de áudio. Quando eu desconecto, ele fecha esses dois contatos e isso está relacionado a todo esse circuito por aqui por dentro. Eu não testei esse CI aqui. Por isso que eu coloquei o plug, para não atrapalhar. Mas, assim, aí eu tenho a entrada DCI, a entrada desse amplificador, que está junto com esse capacitor cerâmico, que é para inibir ruído, suprimir ruído, né? Mas então, quem está em curto? Esse cara, esse capacitor, esse Zener, esse outro capacitor, tudo isso aqui está relacionado. Onde é que está esse curto? Com um multímetro normal, muito complicado. Eu teria que sair desconectando todos esses componentes aqui para descobrir onde isso está. Eu tenho... Deixa eu ver se ele já está zerado. Eu vou colocar aqui na escala de 2, eu tenho 20 miliohms, 200 miliohms, 2 ohms, vai até 200K. 2 ohms, eu vou set, enter, ele vai zerar. Então, eu tenho aqui, ó, nesse capacitor, esse capacitor aqui, ó. Precisamente 314 miliohms. Vamos para cá. Opa. 77 miliohms. Então diminuiu. Então o curto não está por aqui. O curto está aqui. Por aqui. Vamos verificar a entrada DCI. Entrada de alimentação DCI, GND, VCC. 88 aumentou. 89 milhões. Eu vou apertar um pouco mais. Porque a pressão influencia na resistência. 87 miliohms. Mas está nitidamente maior. Aqui, ó. 82, 83 milhões. Vê que está diminuindo. À medida que eu desço, eu diminuo. Esse conjunto aqui, ó, está todo em paralelo com a alimentação desse cara aqui. Eu vou diminuir a resolução. Como eu já estou em 80, na faixa de 80, 100 miliohms, eu vou diminuir para 200 miliohms. A resistência dessas ponteiras aqui, ó, dá 5,6. Ele usa o método Kelvin. Eu seto 0. Isso aqui é aquele mesmo macete que você faz juntamente multímetro e fonte de alimentação com o sistema Kelvin. Então, a entrada, ó, 87,85. O capacitor na entrada caiu para 81. O capacitor, aquele capacitor eletrolítico lá, 76,7. O Zener, 75, viu? Vê que está diminuindo em direção ao Zener, né? Então vamos para cá. O capacitor, 80, 80,01, 80,01 mili. E o Zener, 71,7 mili. Então tudo indica que está nesse Zener aqui, o curto. É um Zener